Constituição Federal. Paramos no artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5, serviço postal. Inciso 6, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8, comércio exterior e interestadual. Inciso 9, diretrizes da política nacional de transporte. Inciso 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11, trânsito e transporte. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14, populações indígenas. Inciso 15, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 18, Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. Inciso 19, Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20, Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional. Inciso 25. Registros públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1, inciso 3. Inciso 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29. Propaganda comercial. Inciso 30. Proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Juntas comerciais. Inciso 4. Custas dos serviços forenses. Inciso 5. Produção e consumo. Inciso 6. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 8. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2. Cabe aos Estados explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se, entre os bens dos Estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração,
perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4, 57, parágrafo 7, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Parágrafo 3. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, inciso 4 e 5. Parágrafo 2. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com intertício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1 de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de: a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. A linha B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. A linha C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. A linha D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. A linha E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. A linha F, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. A linha G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. A linha H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. A linha I, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. A linha J, 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. A linha K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. A linha L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. A linha M,
33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. A linha N, 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. A linha O, 37 vereadores nos municípios de mais de 1.350.000 habitantes até 1.500.000 habitantes. A linha P, 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. A linha Q, 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. A linha R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. A linha T, 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. A linha U, 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. A linha V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W, 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. A linha X, 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. E a linha... a linha X. Acaba na linha X. Inciso 5. Subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B. Em municípios de 10 mil a 1.050.000 habitantes, de novo, a linha B. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D. Em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município da cidade
ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5 do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1. 7% para municípios com a população de até 100 mil habitantes. Inciso 2, 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Inciso 3, 5% para municípios com população entre 301 mil e 500 mil habitantes. Inciso 4, 4,5% para municípios com população entre 501 mil habitantes e 3 milhões de habitantes. Inciso 5, 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. Inciso 6. 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. É isso. 6. 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Inciso 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Inciso 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, inciso 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1 deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.